há um tempo atrás, a categoria 77 quilos, que era dominada por GSP, era uma categoria extremamente controlada, dominada, e a gente sabia exatamente o que ia acontecer, e GSP era reconhecido como um lutador que sempre ia pelo caminho de menor resistência, mas que sempre barrou os próximos prospectos, ou próximas estrelas, digamos assim. A gente tem o caso do Josh Koscheck, que veio do TUF, o brasileiro Thiago Pitbull, teve o Jake Shields, o Nick Diaz, o Johnny Hendricks, o Carlos Condit, que aí sim era bem diferente de todo mundo e poderia ser aquela super estrela de ter lutas completamente diferentes, com finalizações, cotoveladas, joelhadas. E ele sempre barrou todos eles. E eu acho que isso que aconteceu no passado é um pouco do motivo do que está acontecendo agora no UFC. Depois da era de GSP, a gente teve a era Kamaru Usman, que ainda tinha muitos wrestlings e grapplers, como Damian Maia, Kobe Covington, o próprio Kamaru. Depois chegou o Durinho, que apesar de trocar bastante, é um cara que veio do jiu-jitsu. E agora o UFC só tem apenas um campeão wrestler, que é o Islam Makhachev. Então algo está sendo mudado, ou algum ciclo está terminando no UFC, na minha opinião. O ciclo dos caras que são cerebrais demais, que controlam demais a luta, ou que vão sempre pelo caminho de menor resistência para fazer a luta segura ou para obter o resultado, não é mais o tipo de campeão que o UFC quer. E tem sido mostrado isso ao longo dos meses, com vários exemplos de categorias diferentes, mas falando agora dos 77 quilos, ou dos caras que têm poder de nocaute absurdo, Carlos Prates, Ilia Topuria, o Poatan, a gente vê a mudança que o UFC está fazendo e só olhando os próximos casamentos ou que tiveram recentemente, a gente vê uma mudança clara de como o UFC está vendo o lutador que ele quer como campeão. A gente teve final de semana agora o Song Yadong contra o Davidson Figueiredo, 28 anos, o Song Yadong troca bem em pé, um cara contundente, que também tem, no caso do final de semana, teve a guilhotina contra o Davidson, pegando um cara que era do jiu-jitsu, um ex-campeão, veterano, para pegar o posto dele, fazer a troca de guarda, ou a troca de bastão, digamos assim. E agora na categoria 77 quilos, nesse final de semana, a gente vai ter o Belal Muhammad contra o Gabriel Bonfim, o Marretinha, que é o 11º do ranking, o segundo contra o Belal Muhammad, que é o 5º do ranking, ex-campeão, e que na minha opinião é um campeão que não merecia estar lá, não pelo que ele fez, mas não era aquele campeão que você se empolgava de assistir. Ainda é dessa leva de lutadores que controlavam a luta, mais cerebrais, que faziam o necessário para ganhar ou para ter o resultado. E a gente vê, exemplo, a Carlos Prates, que mesmo quando ele perdeu pro Ian Gary, a próxima luta dele, entre aspas, ele caiu para cima, como a gente fala aqui. Pegou um ex-campeão e ganhou do ex-campeão, e depois pegou um outro ex-campeão. Então, por ele ser nocauteador, ser striker, dar dinamismo pra luta, ser aquele cara que quer finalizar a luta, esse é o tipo de lutador que o UFC quer nesse momento, e eu acho que é o que vai acontecer nesse final de semana. A gente vai ter, de novo, um lutador que ainda vem dessa leva, mais velho agora, também com 38 anos, pegando um lutador 10 anos mais jovem, que apesar de ter um jiu-jitsu excelente vindo da luta agarrada, é um bom striker, tem bons nocautes. Acho que se a gente olhar agora no histórico dele, acho que só 30% das lutas vão para as decisões, ou é nocaute ou é finalização, no caso do Marretinha só tem uma derrota. Então o UFC está de novo, assim como fez no final de semana passado agora, passando o bastão para a nova geração e principalmente para o novo tipo de lutador que está aparecendo, que é o cara que finaliza ou que busca interrupção. Tá aí a prova do bônus. Foi criado o bônus de interrupção justamente para poder fazer os lutadores entrarem na luta querendo algo a mais ou querendo terminar a luta. Se não for porque é o estilo do lutador, para pelo menos agora ter um incentivo financeiro, digamos assim. A gente sabe que 25 mil dólares para um lutador brasileiro faz bastante diferença. E é o caso do Marretinha. E sobre a luta, creio eu que o Belal Muhammad vai tentar controlar a luta, tentar controlar a distância no início e tentar fazer o jogo de sempre dele, se ele tiver 2 neurônios, se tiver aprendido na luta contra o Jack Della Maddalena, vai tentar botar para baixo, fazer pressão no lutador, ficar na grade, esse tipo de coisa. Mas nesse caso específico, os 10 anos de diferença, e o Marretinha também tem um jiu-jitsu muito bom. Então acho que é o jogo para encaixar perfeito com o Belal Muhammad. Se for trocar em pé com o Marretinha, eu acho que ele não ganha. Se for botar para baixo, botar pressão, pode sair uma finalização a qualquer momento. Essa é a minha opinião nesse momento. Eu estava dando uma olhada nas odds. Eu vi que o Belal Muhammad é ligeiramente favorito. Eu não concordo com esse favoritismo dele, apesar dele ser um ex-campeão, mas ele vem de 2 lutas ruins, na minha opinião. E o Marretinha vem de uma sequência boa, com confiança. É um lutador, na minha visão, mais completo e que tem tudo para fazer essa passagem de guarda. Pegar agora, entrar no top 5, se juntar ali com aquele bolo no topo mesmo da categoria, que aí não é fácil, com Carlos Prates, com Ian Gary. Eu vejo que o Marretinha tem um pouco menos ainda de bagagem para enfrentar esses lutadores, mas essa talvez seja a hora de enfrentar o Belal Muhammad. Infelizmente, meu palpite foi extremamente errado, porque eu falei do Thaleson Teixeira contra o Sergei Pavlovich,
que também poderia ser a hora certa e ele perdeu em 38 segundos. Fiquei com cara de otário, mas paciência. Mas nesse caso do Marretinha, como não é peso pesado, não tem aquele golpe único que define a luta, aí sim entra também a habilidade, a estratégia, o gás, a experiência, que tá do lado do Belal Muhammad, mas creio eu que todos os outros atributos da luta, todas as outras valências da luta, tá do lado do brasileiro. Eu acho que o Marretinha tem chance de tomar esse quinto lugar do ranking, e aí sim, se consolidar de vez como top da categoria, e contra esses caras que estão à frente dele, fica bem complicado, porque todo mundo é muito completo, tem gente com striker melhor que o dele, na minha visão, tem gente com um jogo que um encaixe pode ser ruim, feito o Ian Gary, que eu acho que é ruim para todo mundo. E é isso. Eu acho que nesse final de semana o Marretinha tem chance de tomar a quinta posição. Mas eu diria 55-45 Marretinha. E me digam aí o que é que vocês acham. Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. E se puder, dá uma olhada na resenha que eu vou colocar aqui em cima. Mais uma que eu fiz. E me digam o que é que vocês acham. Abraço, valeu, galera.